A teoria do Big Bang é abertamente aceita pela ciência e nossos dias e implica-se que o universo poderia ter se originado há 13,73 bilhões de anos, num instante definido. Na década de 1930, o astrônomo estadunidense Edwin Hubble confirmou que o universo estava se expandindo, fenômeno que o sacerdote astrofísico George Lemaitre escreveu em sua investigação sobre a expansão do universo, baseado nas equações de Albert Einstein e com a teoria da relatividade geral. A formação e evolução do Sistema Solar começou há cerca de 4,6 bilhões de anos com o colapso gravitacional de uma pequena parte de uma nuvem molecular gigante. A maior parte da massa em colapso se concentrou e formou o Sol, tido como centro, enquanto o resto se achatou em um disco protoplanetário do qual os planetas, luas, asteroides e outros pequenos corpos do Sistema Solar se formaram. Este modelo, conhecido como a hipótese nebular, foi desenvolvido pela primeira vez no século XVIII por Emanuel Swedenborg, Immanuel Kant e Pierre-Simon Laplace. O Sistema Solar evoluiu consideravelmente desde sua formação inicial. Muitas luas se formaram a partir de discos circulantes de gás e poeira ao redor de seus planetas-mães, enquanto acredita-se que outras luas se formaram independentemente e mais tarde foram capturadas por seus planetas. Outros, como a Lua da Terra, podem ser o resultado de colisões gigantes. Colisões entre corpos ocorreram continuamente até os dias atuais e têm sido centrais para a evolução do Sistema Solar. As posições dos planetas podem ter mudado devido às interações gravitacionais. Acredita-se que essa migração planetária tenha sido responsável por grande parte da evolução inicial do Sistema Solar. Em cerca de 5 bilhões de anos, o Sol esfriará e expandirá para muitas vezes seu diâmetro atual, tornando-se uma gigante vermelha, antes de lançar suas camadas externas como uma nebulosa planetária e deixar para trás uma remanescente estelar conhecido como anã branca. Em um futuro distante, a gravidade das estrelas que passam gradualmente reduzirá a comitiva de planetas do Sol. Alguns planetas serão destruídos, outros ejetados no espaço interestelar. Desde sua formação, o planeta Terra já apresentou diversas configurações. Houve períodos com temperatura muito elevada e em outros momentos o mesmo esteve tomado pelo gelo. Para a consolidação da configuração atual do planeta foi necessário milhões e até bilhões de anos para acontecer. Desse modo, observe a seguir os principais eventos ocorridos no planeta. Há aproximadamente 4,5 bilhões de anos teve o início a formação do planeta Terra. A Terra nesse período era muito quente como uma esfera de fogo. Devido a isso, não abrigava nenhum tipo de vida. No decorrer do tempo, o planeta entrou em um processo de resfriamento, que favoreceu o surgimento de uma estreita camada de rocha em toda a extensão da superfície. No processo de resfriamento, a Terra expeliu uma grande quantidade de gases, nitrogênio e oxigênio, e vapores de água. A partir desses elementos, formou-se a atmosfera, que proporcionou a ocorrência das primeiras precipitações. Com a acumulação de água da chuva, surgiu os oceanos primitivos. A origem da vida no planeta Terra ocorreu primeiramente na água. Em um primeiro momento surgiram seres primitivos, tais como as bactérias, algas e micro-organismos. Após milhões de anos, os primeiros seres marinhos evoluíram dando origem a outras formas de vida, como os primeiros invertebrados aquáticos, medusa, trilobitas, caracóis e estrelas do mar. Isso há aproximadamente 400 milhões de anos. Além disso, as plantas tiveram sua dispersão nos ambientes. Nesse mesmo período, determinadas plantas marinhas iniciaram um processo de adaptação externa, ou seja, passaram a se fixar em ambientes terrestres. Os grandes répteis, denominados de dinossauros, estavam dispersos em toda a extensão do planeta, há aproximadamente 200 milhões de anos. Paralelo a esse fato surgiram os mamíferos e as primeiras plantas com flores, angiospermas. Os grandes répteis foram extintos há aproximadamente 70 milhões de anos. Há 65 milhões de anos, a atmosfera já estava com a mesma configuração atual, e as grandes cadeias de montanhas, Alpes, Andes e Himalaia já tinham iniciado seu processo de formação. Nesse momento, as aves e os mamíferos proliferaram por todo o globo em grande número. Mais tarde, entre 4 milhões e 1 milhão de anos, surgiram os primeiros ancestrais do homem. Desse momento em diante, a Terra passou por diversos períodos de glaciação. Porém, há 11 mil anos, as geleiras se estabilizaram somente nos polos, onde existe atualmente.
permeando praticamente toda a extensão do sistema solar. Existem incontáveis objetos que constituem a classe dos corpos menores, os asteroides, essencialmente rochosos, concentrando-se numa faixa entre a órbita de Marte e Júpiter, se assemelhando a um cinturão. Além da órbita do último planeta, a temperatura é suficientemente baixa para permitir a existência de fragmentos de gelo que se aglomeram sobretudo nas regiões de cinturão e de Kuiper. O disco disperso na nuvem de Oort esporadicamente são desviados para o interior do sistema, onde, pela ação do calor do Sol, transformam-se em cometas. Muitos corpos, por sua vez, possuem força gravitacional suficiente para manter orbitando em torno de si objetos menores, os satélites naturais com as mais variadas formas e dimensões. Os planetas gigantes apresentam ainda sistema de anéis planetários, uma faixa composta por minúsculas partículas de gelo e poeira. O sistema solar compreende o conjunto constituído pelo Sol e todos os corpos celestes que estão sob seu domínio gravitacional. A estrela central, maior componente do sistema, respondendo por mais de 99,85% da massa total, gera sua energia através da fusão de hidrogênio em hélio. Dois de seus principais constituintes, os 4 planetas mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, possuem em comum uma crosta sólida e rochosa, razão pela qual se classificam no grupo dos planetas telúricos ou rochosos. Mais afastados, os 4 gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são os componentes de maior massa do sistema, logo após o próprio Sol. Estrelas são corpos celestes que emitem luz e calor devido à fusão nuclear em seus núcleos. Elas são formadas da seguinte maneira: as estrelas se formam a partir de nebulosa. A gravidade atua sobre essas nebulosas, fazendo com que a matéria seja atraída e comece a se acumular em um ponto central. Conforme a matéria se acumula, a temperatura e a pressão do núcleo da nebulosa aumenta. Quando as condições atingem um ponto crítico, ocorrem reações nucleares, onde átomos de hidrogênio se combinam para formar hélio, liberando uma grande quantidade de energia na forma de luz e calor. Essa luz e calor tornam a estrela luminosa e mantém seu equilíbrio contra a gravidade. As galáxias são enormes sistemas estelares compostos por bilhões ou até trilhões de estrelas, bem como gás, poeira e matéria escura. A formação de galáxias envolve um processo complexo. As estrelas se formam a partir de regiões densas de matéria do universo primordial. A gravidade desempenha um papel fundamental, atraindo a matéria para o centro dessas regiões. Ao longo do tempo, a matéria se acumula e as estrelas começam a se formar no interior da galáxia. As galáxias podem evoluir e crescer ao longo de bilhões de anos através de colisões e fusões com outras galáxias, o que cria estruturas complexas diversas. A expansão métrica do espaço-tempo é uma peça-chave da ciência atual para compreender o universo, através da qual o próprio espaço é descrito por um tensor métrico que relaciona-se com o tempo de tal maneira que as dimensões espaciais parecem crescer ou entender-se à medida que o universo envelhece. Explica como se expande o universo do modo do Big Bang, uma caracterização do nosso universo suportando por todos os experimentos e observações cosmológicas, cálculos astrofísicos e medidas até a expansão do modelo padrão do Big Bang. Designa-se como modelo FLRW.